Olá, estamos em mais um programa YouCat Online e eu sei que você ainda não é inscrito no canal, então inscreva-se no canal, não perca tempo, ative as notificações. Se você já é inscrito no canal, maravilha, deixa aí o seu like. Se você não é inscrito, também deixa aí o seu like, comenta, compartilhe o vídeo. Faça com que o vídeo chegue a mais pessoas, que mais pessoas ainda possam conhecer da nossa fé. Ficou com dúvida de alguma coisa que a gente falou, não entendeu, a explicação talvez não tenha sido muito clara? Deixa aí um comentário, nós vamos ler o seu comentário, vamos tentar responder. Quem sabe a gente não grava até um vídeo também respondendo aí a sua pergunta, tá? Então, converse conosco, fale conosco, nós queremos trocar experiências, queremos também te ouvir. Bom, vamos continuar aí o nosso programa falando sobre o quê? Sobre oração, é a última parte do nosso YouCat, estamos próximo ao fim. Então, hoje nós vamos falar da pergunta 482 a 486, também gerando sobre o tema da oração. A primeira pergunta, a 482, fala o seguinte: que papel desempenhava a oração entre os primeiros cristãos? O papel primordial e principal, porque os primeiros cristãos, eles foram, os apóstolos, aqueles que seguiram os apóstolos, foram impulsionados pelo Espírito Santo lá em Pentecostes. Pós-Pentecostes, que a igreja saiu e foi ao encontro de outros, e outros se converteram, e o grupo foi crescendo, e o Espírito Santo foi dando sustento àqueles homens e mulheres que depois passaram por momentos terríveis de tribulação, mas que se mantiveram firmes na esperança e na fé. Então a oração era primordial. E como diz lá em Atos dos Apóstolos, também está destacado aqui no YouCat, os irmãos eram assíduos ao ensino dos apóstolos, à comunhão fraterna, à fração do pão e às orações. Isso está em Atos 2, 42. E aí o YouCat fala sobre quais são as principais formas de oração, principais tipos de oração, e são 5. É a oração de bênção, a adoração, a oração de súplica e de intercessão, a oração de ação de graças e a oração de louvor. E aí, em algumas outras perguntas, ele vai destacando cada um desses tipos de oração. E agora nós vamos falar sobre a oração de bênção. O que é uma oração de bênção? Uma oração de bênção é uma oração que invoca sobre nós a bênção de Deus. É de Deus que advém toda a bênção. A bênção é a sua bondade, a sua proximidade, a sua misericórdia. O Senhor te abençoe é a mais curta fórmula de bênção. É comum, sobretudo nas gerações mais antigas, e deveríamos continuar fazendo isso, uma tradição muito boa, pedir a bênção aos pais, a bênção aos avós, e os avós, os pais nos abençoarem, dizerem que Deus te abençoe. Então nós, como cristãos, temos essa graça e devemos usar isso e comunicar aos outros a nossa bênção, traçar o sinal da cruz sobre a testa dos nossos irmãos e os abençoar em nome de Deus. Quem também tem o poder de fazer isso, instruído pela igreja, pelo sacramento da ordem, é o padre. O padre ele pode nos abençoar, então nós precisamos sempre pedir bênção aos padres também, aos bispos, para que nós possamos continuar com essa tradição tão bela da nossa igreja e com essa riqueza que Deus nos concede. E a outra pergunta fala sobre a adoração. Por que devemos adorar a Deus? E essa pergunta diz o seguinte: quem compreende que é criatura de Deus, reconhece humildemente o Onipotente e adora-o. A adoração cristã, porém, não olha apenas para a grandeza e a onipotência e a santidade de Deus Pai. Com toda a gratidão, ela também invoca Jesus, o nosso Salvador, pelo qual Deus teve a iniciativa de nos amar. Ou seja, adorar a Deus é reconhecer que Ele é quem nós somos. Somos pequenos, Ele é grande, Ele é majestoso, Ele é maravilhoso, Ele vem ao nosso encontro. Então nós devemos nos ajoelhar diante dEle e adorar, render graças, render glórias a Ele. E a última pergunta do nosso YouCat de hoje: por que devemos pedir a Deus? Se Deus é a fonte de toda a bênção, se Ele é a onipotência, se Ele é a onipresença, se Ele é a onisciência, a quem mais nós deveríamos pedir? Tudo devemos pedir a Ele, confiando tudo a Ele, sabendo que Ele tudo faz de melhor a nós. Então nós não podemos deixar de nos voltarmos a Deus como suplicantes, pedindo que Ele possa nos atender. E aí diz o YouCat: Deus que nos conhece a fundo sabe de que precisamos. No entanto, que Deus quer que peçamos, que nas necessidades da nossa vida nos viremos para Ele, gritemos por Ele, supliquemos, nos lamentemos, e o chamemos e até discutamos com Ele em oração.
Deus quer ter uma relação conosco. Por isso que Ele pede, Ele nos comunica, né? Para que nós possamos pedir, implorar a Ele alguma graça ou algo que nós queremos. E nós possamos ter essa relação com Ele. Que, de fato, nós, reconhecendo a nossa pequenez e a grandeza de Deus, possamos nos voltar a Ele, adorá-lo com toda a dignidade que Ele merece e também pedirmos sempre a Ele, confiando que Ele sempre trará o melhor para nós. Nos vemos no próximo programa.